CMTV sabe que está por horas a contratação de Raúl de Tomás por parte do Benfica. As negociações entre Benfica e Real Madrid estão praticamente fechadas. O clube espanhol aceitou baixar o valor do avançado de 24 anos dos 35 para os 20 milhões de euros. Sem espaço no Real Madrid, Raúl de Tomás está entusiasmado com a transferência para o Clube da Luz e a hipótese de entrar em ação na Liga dos Campeões da próxima época. Este é o primeiro de vários processos do mercado de transferências para os quais vamos olhar com todo o detalhe nesta Liga de Ouro. Hoje com o Otávio Lopes, o José Calado e também com o Alexandre Carvalho, que se junta a nós em direto da redação da CMTV. Começamos com este nome, Raúl de Tomás. Alexandre, este reforço está garantido para o Benfica ou ainda pode haver aqui algum volte-face? No futebol pode sempre haver volte-face, estamos na fase decisiva das negociações, estamos na fase final das negociações, onde são acertados todos os detalhes. Há uma diferença de cerca de 5 milhões, o Real Madrid aceitou baixar as pretensões de 35 para 25 com objetivos, ou seja, o Benfica está disposto a pagar os tais 20 milhões que nós falamos, mas há aqui uma diferença de 5 milhões que poderá ainda colocar em causa este negócio. Ao que tudo indica, e segundo as informações que temos, as conversações estão bem encaminhadas, há um encontro de verbas, mas há estes 5 milhões por objetivos que ainda estão a ser debatidas nas últimas horas. O que poderá acontecer é as negociações estenderem-se por uma noite dentro ou até no dia da manhã, mas tudo indica que Raúl de Tomás será reforço do Benfica na próxima temporada. Está apenas presa por detalhes esta transferência de Raúl de Tomás para o Benfica. José Calado, é um reforço que encaixa nas necessidades do plantel do Benfica nesta altura? Boa noite, Mariana. Eu acho que sim. É um excelente ponta de lança, é jovem, tem 24 anos, tem estado a um bom nível, principalmente também no Raio Vallecano. E é um jogador que o Benfica também necessita na frente de ataque, ser mais uma opção. E este jogador é o típico jogador que Bruno Lage também gosta, ou seja, se o Benfica tem Seferovic, e o Seferovic é um jogador que cai muito nas alas e que abre muitos espaços, este muitas vezes é o típico jogador que fica mais centrado na frente de ataque, que abre espaços, mas pela maneira como ele trabalha entre os dois centrais. Por isso... Seria uma alternativa a Seferovic? Alternativa e para lutar pela titularidade, atenção, nós estamos a falar de um jovem que não se conseguiu afirmar no Real Madrid, é verdade, mas tem feito uma temporada fantástica no Raio Vallecano, tem 24 anos e eu acho que só o simples facto de vir para o Benfica e também poder jogar na Champions é um aliciante brutal para este jogador e na realidade é que é um jogador que interessa bastante e poderá estar por horas, essa é que é a realidade. Otávio Lopes, estamos a falar de um valor de cerca de 20 milhões de euros por este ponta de lança. Parece-te que é um bom negócio para o Benfica? Boa noite. Se o jogador for para o Benfica, em princípio poderá ser um bom negócio, mas o ano passado o Ferreira também era e o outro jogador que passou cá pelo Benfica também era Castilho. E o Castilho também eram uns bons negócios, pois viu-se naquilo que se viu, acabaram por sair em janeiro. De qualquer maneira, é um jogador com qualidade, não é qualquer um que se afirma no Real Madrid, também perante um clube calático, vamos chamar-lhe assim. É difícil muitas vezes aos próprios jogadores espanhóis aguentarem-se na equipe. Mas atenção, há aqui um dado novo, não sei se em princípio será novo, é que o Valência e o Betis também andam atrás dos... O interesse do Valência já aqui tínhamos avançado também, sendo que o Valência está agora envolvido também naquela polémica de corrupção, de resultados combinados, o que pode influenciar aqui também a intervenção do Valência neste negócio. Mas as negociações com o Benfica em relação a esses dois clubes, principalmente o Valência, que foi só uma abordagem, praticamente não houve nenhum tipo de negociação. As negociações com o Benfica estão avançadas. Aqui está pendente alguns milhões para cima ou para baixo, porque de resto é um jogador que o Real Madrid, em princípio, vai aceder a tudo aquilo que está acordado com o Benfica. As informações que eu tenho... E poderá ser jogador do Benfica. As informações que eu tenho é que o Raúl de Tomás está a andar bem por parte do Benfica. Só chamei a atenção para o facto de se meterem aqui dois clubes espanhóis. O Valência tem esses problemas, mas o Betis, que mudou agora de treinador, portanto o Setien foi despedido e chegou o Rubi, se não me engano, e tem alguns milhões para gastar, só que há aqui uma coisa que funciona a favor do Benfica, que o Raúl de Tomás quer jogar a Liga dos Campeões. Nesse caso, o único concorrente era o Valência, mas com esses problemas, em princípio,
poderá vir mesmo para o Benfica. Há pouco o Alexandre Carvalho dizia que este é um processo que pode até ficar decidido até amanhã. Neste momento continuam as negociações entre Real Madrid e Benfica. Estamos a acompanhar ao segundo aquilo que se passa no que diz respeito a Raúl de Tomás. Por isso mesmo, vamos até à redação da CMTV, do Correio da Manhã e do Jornal Record. É lá que está a jornalista Mariana Bel. Mariana, boa noite. Qual é que é o ponto de situação em relação a Raúl de Tomás? Já há fumo branco? Exatamente aquilo que vou tentar perceber junto do Filipe Ferreira, que é quem tem estado aqui no Correio da Manhã com este dossiê. Boa noite, Filipe. Em que pé é que está esta transferência de Raúl de Tomás? Bom, aquilo que conseguimos apurar, as últimas informações é mesmo que o negócio está muito perto de se concretizar. O Benfica e o Real Madrid já chegaram a um entendimento na ordem dos 20 milhões de euros. O jogador ainda não deu o sim ao que o CM apurou, ainda não deu o sim ao Benfica, mas deve fazê-lo nos próximos dias. Existe, como já foi dito, o interesse tanto do Valência como do Betis, que poderá estar a levar o jogador a hesitar um pouco ainda em aceitar o negócio e ir para o Benfica. De qualquer das formas, o jogador já não deve fugir ao Benfica e deve ser apresentado nos próximos dias. É para já, Mariana, este o ponto de situação relativamente à situação de Raúl de Tomás. Há então esse interesse do Valência e do Betis, mas já há acordo, aliás, entre Benfica e Real Madrid. Apenas o preto no branco para Raúl de Tomás ser jogador do Benfica. O Benfica que também está a apostar forte na baliza e num nome em particular, em Keylor Navas. O experiente guarda-redes é a aposta de Bruno Lage para a baliza na próxima época. A CMTV sabe que o Benfica não recebeu qualquer proposta por Odisseias Vlachodimos, que foi titular indiscutível na época passada, mas mesmo assim o Clube de Luz quer contratar um jogador de topo para ocupar a baliza na próxima época. Neste momento é o salário que está a travar este negócio. O Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarricenho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por ano, mas Navas continua a apontar para os 5 milhões que recebe no Real Madrid, até porque tem propostas de outros clubes, tendo em conta, Alexandre Carvalho, que há outros clubes na corrida por este jogador. O Benfica é ou não, neste momento, favorito nessa corrida por Keylor Navas? Essa questão terá sempre a ver diretamente com quem é a concorrência do Benfica em todo este processo. Falou-se no início, ou melhor, no final da última temporada, falou-se no interesse do Paris Saint-Germain. Obviamente que nesse contexto seria o Paris Saint-Germain o grande favorito a ter Keylor Navas, até pela maior capacidade financeira. Fala-se também em clubes ingleses. Há a questão de Navas ser um extracomunitário que poderá implicar algumas dificuldades pelos clubes ingleses em contratá-lo. É uma questão que o Benfica também está a trabalhar de forma afincada quase na contratação deste guarda-redes. E estamos a falar de negociações que estão a ser feitas por Jorge Mendes e por Luís Filipe Vieira e por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Isto poderá incluir numa última análise, para baixar as pretensões salariais de Navas, um prémio de assinatura, ou seja, Navas ganha 5 milhões líquidos por temporada, o Benfica poderá oferecer-lhe um prémio de assinatura de 2,5 milhões, 3 milhões, para tentar convencer o guarda-redes a aceitar a aventura, vamos chamar-lhe assim, em Lisboa e no Benfica, jogando e sendo titular numa equipa que vai disputar a Liga dos Campeões. A informação que temos é que o Benfica está mesmo disposto a chegar até aos 20 milhões de euros, isto juntando o valor da transferência, o prémio de assinatura, como dizia o Alexandre Carvalho, e também os salários que são oferecidos a este internacional costarricenho. O José Calado confiante que o Benfica vai conseguir convencer Keylor Navas a vir para a Luz? Eu acho que se não entrarem os típicos tubarões europeus nesta luta e tentarem ombrear com o Benfica e acenarem com os muitos milhões, é possível, é possível. Isto também depois não só depende da vontade do jogador, mas acima de tudo todos nós sabemos que Navas esteve no Real Madrid, ganhou imensos títulos, apesar de ser subvalorizado muitas vezes, mas neste caso tem que se jogar com aquilo que é o seu salário e com aquilo que o Benfica poderá pagar também ao próprio clube. Por isso é uma hipótese. Tem que se dizer que o Benfica está interessado neste jogador, é uma hipótese. Mas, devido ao interesse ainda prematuro de outras equipas e que realmente têm, a nível monetário, têm um poder que o Benfica não pode ter, ainda é uma incógnita. Agora, eu acredito sinceramente que este jogador poderá aterrar em Lisboa, não sei quando, mas poderá aterrar em Lisboa. Otávio Lopes esteve para aterrar no Porto, mas recuou o Porto precisamente por causa dos salários. O Benfica tem condições para chegar a estes valores? É evidente, o Benfica, segundo o Luís Filipe Vieira, não tem problemas de dinheiro. Não tem problemas de dinheiro, é evidente
que tem dinheiro para pagar a um jogador como Navas. O problema é dinheiro, mas não entra em loucuras. Que é um grande guarda-redes, ganhou muitos títulos, safou o Real Madrid em inúmeros jogos por causa dos erros da defesa. A única coisa que eu hoje tentei saber como é que estava o negócio de Navas, a única coisa que me dizem é que é verdade que o Benfica tem interesse, mas isto também poderá estar dependente também de Sevillar, portanto, embora não esteja assim muito dependente, porque Sevillar em princípio será para emprestar. O que eu acho estranho é que com o Seixal fornecido com bons guarda-redes, como se viu nos campeonatos da época passada, e o Benfica tem um guarda-redes mais do que titular, o Vlaco Dinos, que em relação ao ano passado apenas podemos apontar 2 erros, que venha aí um Navas para tirar a titularidade a um guarda-redes que foi campeão. E a informação que temos é que até ao momento a CMTV sabe que ainda não chegou à luz nenhuma proposta por Odisseias Vlaco Dinos, mas mesmo assim o Benfica quer um guarda-redes para ser titular e quer Keylor Navas. Quanto ao sentido contrário, uma possível saída a de Sálvio, o Benfica está interessado na inclusão de Cristiano Pavón no negócio. Avançamos em exclusivo no mercado. Sálvio está na Argentina e o empresário do jogador do Benfica tem uma reunião marcada com o Boca Juniors na próxima semana. Também ter alguma novidade sobre Keylor Navas, fazemos nova ligação em direto com a jornalista Mariana Bel. O que é que nos pode adiantar, Mariana? Boa noite, Mariana. Esse é um dossiê que também está a ser acompanhado de perto aqui pela redação do jornal Record. Pedro Gonçalo Pinto, boa noite. Que novidades é que existem relativamente a Keylor Navas nesta altura? Bem, o interesse do Benfica em Keylor Navas é de facto real e disso já não há qualquer dúvida, ao ponto de as águias estarem dispostas a fazer esse esforço do ponto de vista salarial para tentarem garantir a contratação do guarda-redes costarriquenho. A questão aqui é que a verba a pagar ao Real Madrid também coloca aqui alguns entraves e é precisamente nesse equilíbrio entre o que o Benfica pode pagar em termos de salário e em termos de verba de transferência ao Real Madrid que vai estar a chave para este negócio que é extremamente complicado de executar, tendo em conta também o patamar em que Keylor Navas já se encontra a nível europeu, a tal questão salarial, também a verba que o Real Madrid quer receber e depois também porque há equipas com maior poder e maior facilidade de chegar às pretensões dos dois lados, equipas como o Paris Saint-Germain, que estão também na corrida ao guarda-redes costarriquenho, dificultam a tarefa das águias nesta transferência. O Benfica, então, com concorrência para garantir Keylor Navas, também a questão da divergência salarial a poder dificultar este negócio, e ainda assim é o principal alvo do Benfica para reforçar a baliza, Mariana. Voltamos agora às aulas do Benfica com o processo de Sálvio. Há reuniões marcadas para a próxima semana do empresário de Sálvio com o Boca Juniors. O Boca Juniors pretende também incluir Cristiano Pavón nesse negócio e o Benfica está agradado com essa possibilidade. O Boca pensava em oferecer 50% do passe de Cristiano Pavón no pagamento por Sálvio, mas o Benfica estaria também interessado numa troca por troca. Pavón, que também está na lista do Futebol Clube do Porto, tem 23 anos e já é internacional argentino. Este jovem jogador, Alexandre Carvalho, pode ser aqui a chave das negociações entre Benfica e Boca Juniors por Sálvio? Sem dúvida, até porque estamos a falar de um jogador com grande margem de progressão, tem 23 anos, como disseste, já é internacional argentino por 11 vezes, é um jogador já com algum mercado europeu. Há cerca de uma temporada esteve na iminência de ir para o Zenit da Rússia, mas depois acabou por não optar pelo emblema onde jogava Neto, será a força do Sporting. Ou seja, estamos aqui a falar de um jogador que tem muito mercado na Europa, é um jogador bastante bem avaliado, também está à volta de 18 milhões, e por outro lado, Sálvio, um jogador que fez muito pelo Benfica, já é um jogador de peso, um jogador que vem do Atlético de Madrid, que já está há muitas épocas no Benfica, mas que tem um peso na massa salarial muito elevado. Há interesse do Benfica em libertar-se, como assim dizer, desse peso para dar lugar, para dar espaço a outro tipo de opções, e há também vontade de Sálvio em rumar a outro tipo de campeonato para jogar com maior assiduidade. Por isso, o cenário mais provável é mesmo a saída para Sálvio neste mercado de verão. José Calado, trocavas Sálvio por Cristiano Pavón? Isso é sempre difícil. Pergunta difícil, Mariana. Se Pavón conseguisse dar no Benfica tudo aquilo que Sálvio já deu, eu trocaria até pela diferença de idade. E depois por ser um jogador promissor. Eu acho que se Pavón vier para o futebol europeu, rapidamente se vai afirmar
e certamente um dos tubarões, principalmente um dos Real Madrid, o Manchester City, vai se interessar por este jogador. Tem muita qualidade, é muito rápido, ele tanto joga pelas alas, como é um jogador que também joga por dentro sem nenhum tipo de dificuldades, e é uma das promessas, acima de tudo, argentinas, porque é internacional, mas acima de tudo, nos 4 anos que tem estado no Boca Juniors, tem feito sempre épocas fantásticas. Por isso é que há muitos clubes interessados e neste caso, se realmente isto acontecer, eu acho que é uma jogada fantástica por parte do Benfica e por parte também do seu presidente, que é, na possibilidade de Sálvio, no final desta época, poder sair livre, porque saía livre, houve a renovação de contrato, dá a hipótese que o Benfica possa negociar o jogador e ganhar dinheiro com o Sálvio na sua saída, ou então poder negociar um outro jogador com a saída de Sálvio. Por isso eu acho que seria uma jogada de mestre se esse jogador viesse. Há quem defenda, por outro lado, que a renovação de contrato com Sálvio foi uma precipitação da parte do Benfica. Em que plano te inseres, Otávio Lopes? Vamos lá ver, tendo em conta o histórico de lesões do Sálvio desde que chegou ao Benfica, é evidente que a renovação pode ter sido uma precipitação. De qualquer maneira, Luís Filipe Vieira tem fama de proteger os jogadores ao máximo, os jogadores do Benfica, e quando o jogador está lesionado porque se lesionou ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Por outro lado, a saída de Sálvio também faria com que o Benfica poupasse pelo menos por ano cerca de 3 milhões líquidos no Benfica, e se as coisas decorressem bem, vendido depois por alguns valentes milhões. Sálvio está de saída do Benfica e Cristian Pavón pode ser incluído neste negócio. Quem também está no mercado, e foi o Benfica a que o colocou, é Adel Taarabt, e o Benfica quer 5 milhões de euros pelo médio marroquino de 29 anos, que termina contrato com o Clube da Luz em 2020. O Benfica quer fazer algum encaixe financeiro com o jogador. Já existem sondagens por parte dos clubes da Arábia pelo médio marroquino. No Benfica, desde 2015, Taarabt só ganhou espaço no plantel na última época, ao ser recuperado por Bruno Lage para a equipa principal. Aquilo que sabemos até agora é que já tinha havido sondagens por Taarabt. Quanto a propostas, Alexandre Carvalho, já há alguma pelo médio marroquino? O cenário ainda não se alterou, ainda só há sondagens por Adel Taarabt. Há vários clubes sauditas que estão interessados no internacional marroquino do Benfica. Não nos podemos esquecer que Taarabt é um jogador com mercado, um jogador que já passou pela Premier League com algum sucesso relativo, que chega ao Benfica e que depois da sua carreira desce substancialmente. No entanto, ainda é um jogador que reúne algum consenso na Arábia Saudita, um país que, como se sabe, tem muito poder financeiro e poderá chegar aqui à Luz e bater os tais 5 milhões que nós falamos. Nos próximos dias, e segundo informações que conseguimos apurar, é muito provável que o emblema saudita possa efetivamente fazer uma proposta ao Benfica. Não sei se por 5 milhões, mas por um valor muito, muito idêntico e muito perto disso. 5 milhões foi o preço colocado por Benfica para Adel Taarabt. É um preço justo, José Calado? Se nós atendermos àquilo que este jogador deu ao Benfica enquanto chegou, a única coisa que eu acho que o Benfica quer é minimizar os estragos feitos por aquilo que este jogador tem estado a ganhar e que não rendeu no clube. E se conseguir colocar o jogador e, acima de tudo, conseguir ficar no espaço do plantel, com o salário que este jogador ofere, e este jogador poder sair e o Benfica poder também transportar esse salário para um outro jogador que venha, eu acho fantástico, dá a hipótese do Benfica negociar. Porquê? Porque eu acho que, independentemente da sua qualidade, é um facto que tem qualidade, mas não se conseguiu afirmar. E se ficar no Benfica na próxima temporada, acho que mais dificuldades ainda vai ter de se afirmar, porque acho que o Benfica vai estar mais forte no ano que vem. Otávio Lopes, em relação a Adel Taarabt, mesmo que o Benfica consiga esta venda por 5 milhões de euros, será sempre uma aposta falhada este médio para o Benfica? É evidente. Um jogador que fez tão poucos jogos com o Benfica e que assinou, se não me engano, um contrato por 5 anos que pode custar só ao Benfica, só em salários, sem as outras componentes, 11,5, cerca de 12 milhões de euros durante a duração do contrato, só em salários, porque ele ganha 2,3 milhões, mas tem contratos progressivos. Se fizer 15 jogos, ganha mais isto, se fizer 20, ganha mais aquilo. O que eu duvido é que haja algum clube... Primeiro, duvido que o Taarabt saia do Benfica para um clube a ganhar menos. 2, duvido que algum clube pague mais de 2 milhões por ano, como ele está a receber no Benfica.
Adivinha-se um processo difícil em relação à Delta Arabt, mas devem chegar propostas vindas da Arábia Saudita pelo médio marroquino. Quanto a Rachid, é hipótese para o Benfica. O médio do Santa Clara, avaliado em 2 milhões de euros, está na lista do Clube da Luz para reforçar o meio-campo. Rachid tem contrato com o Santa Clara até 2021 e, segundo o Jornal Record, já houve abordagens com um intermediário sobre a hipótese de o jogador ser transferido para a Luz. O internacional iraquiano, de 27 anos, foi uma das peças fundamentais para a boa campanha do Santa Clara na última época. Sobre este jogador e depois desta abordagem de um intermediário, Alexandre Carvalho, há algum desenvolvimento? Esta via Benfica-Santa Clara promete até trazer mais novidades nos próximos dias ou nas próximas horas. Rachid é um dos jogadores que tem estado no radar da equipa do Benfica, é um dos jogadores que o Benfica tentou saber mais sobre as condições do negócio. Nesta altura, aquilo que sabemos é que depois de avaliar todas as condições, 2 milhões de euros é um valor considerado elevado por parte da SAD encarnada. Ainda não se sabe se o Benfica poderá incluir um ou outro jogador no negócio para tentar baixar o preço do jogador, mas também não seria de estranhar que o Benfica fosse buscar este jogador, mesmo não tendo a intenção de o colocar no plantel. É algo que já aconteceu no passado recente, e que poderá voltar a acontecer esta temporada também. Não seria um titular indiscutível para a equipa do Benfica este Rachid? Ainda assim parecia-te uma contratação interessante ou não? Mariana, não tem nada a ver com Santa Clara, nem sequer está em causa a qualidade do jogador, mas as informações que eu tenho é que o Benfica não fez abordagem nenhuma por este jogador. É um jogador interessante, mas o Benfica não está interessado. A indicação do Jornal Record era de um intermediário que teria feito uma abordagem relativa a Rachid. As informações que eu tenho, e respeitando sempre as informações que os nossos jornalistas têm, as informações que eu tenho e de fonte segura é que realmente o Benfica não está interessado no jogador. Respeito, obviamente, todo o seu valor, respeito ao clube em causa. Certamente alguém transmitiu esse tipo de informação, mas que o Benfica não está interessado no jogador. Por isso, esta é a informação e de fonte segura, e eu acredito que este jogador não virá para o Benfica. Está longe do Benfica, pelos vistos, Otávio Lopes, ou poderá estar longe. Olhando para o perfil, faz sentido que não seja uma primeira escolha para o Benfica? A única coisa que digo aqui é que anda por aí um intermediário a falar em nome do Benfica, como a informações, eu tenho exatamente as mesmas informações do Calado. Portanto, andará por aí um intermediário em nome do Benfica a tentar seduzir os jogadores para o Benfica, que o Benfica não quer. A tentar descobrir quem é que é esse intermediário que, em princípio, andará a enganar o jogador. Não, mas não é só este. É que, se nós atendermos ao facto que ainda estamos no mês de junho e a nível de imprensa já se falou em praticamente 38 jogadores para o Benfica iria ficar com 3 equipas, se todas as informações fossem corretas. Não, mas o Benfica depois empresta muitos, portanto vai dar ao mesmo. Empresta 38. E sobre Benfica e Santa Clara, tal como já disse aqui o Alexandre Carvalho, há a hipótese de haver negócios entre os dois clubes neste mercado de verão. Avançamos agora com palavras de Luís Filipe Vieira, que confirmou que a posição de ponta de lança é prioritária no Benfica neste mercado de transferências. Luís Filipe Vieira falou em entrevista à Renascença e excluiu também a necessidade de contratar laterais ou reforçar o meio-campo para a próxima época. Vamos lá ver, o Benfica obrigatoriamente tem que sempre comprar, porque há posições que o Benfica não consegue neste momento ainda produzir, mas posso lhe adiantar um bocado. O Benfica laterais não vai comprar de certeza. Não vale a pena as pessoas estarem a dizer que não temos laterais. Não. Os futuros laterais do Benfica estão dentro do Benfica. No meio campo acho que o Benfica não tem necessidade de comprar jogadores também. E excessivamente, pontas de lança o Benfica não tem. É verdade que não tem. Por isso, aquilo que for, que seja importante, ou que se dar aos nossos treinadores aquilo que eles precisam, a primeiro, onde eles têm que servir é no Seixal. Se nos mostrarem a nós que o que temos não tem essa competência, nós temos que pensar, mas achamos que temos competência, que a grande maioria dos jovens que estão no Seixal têm competência um dia, ou uma boa parte deles tem competência, ou nomeadamente o grupo de elite tem competência para estar na primeira equipa do Benfica. Da mesa para o Benfica?
Pinamonti, o avançado que também já esteve associado ao Futebol Clube Porto no início desta fase de mercado, jogador do Inter, 19 anos, é um jovem ainda, em crescimento quase, em amadurecimento. É um jogador bastante diferente de Tomás, até porque se insere numa ótica quase de crescimento a médio e longo prazo. Ou seja, se Tomás é um jogador para entrar de caras, quase diria, no 11, ou melhor, para ser com uma concorrência, pelo menos de peso a Seferovic, Pinamonti não, é um jogador para ir crescendo no plantel principal do Benfica. Há com certeza mais opções que o Benfica terá em carteira, principalmente contratar não um, mas dois avançados. É prioridade para o Benfica neste mercado de transferências, além de Raul de Tomás, que está quase garantido, é preciso também avançados com outras características, como por exemplo Pinamonti, pensando numa sucessão de João Félix e na eventual saída de Jonas? Eu acho que o Pinamonti, esta é a minha opinião, a nível de futebolista, nada tem a ver com o João Félix. Atenção, é um jogador que cai muito mais nas alas, é um jovem valor, é verdade, foi para o Frosinone e não se conseguiu, pela sua juventude também, pelo plantel que o Inter tem, não se conseguiu afirmar no Inter. É um jovem jogador, mas é um jovem jogador que gosta muito mais de cair nas alas do que propriamente na zona central. E não tem o golo que João Félix tem. Por isso são jogadores completamente diferentes. À parte que eu acho que realmente o Benfica gosta de refletir para dentro, sim, mas vindo da ala para dentro. O Benfica, esse tipo de jogadores, tem muitos. E se fosse buscar um jovem que fosse, acima de tudo, para ser o sucessor de João Félix, se este vier a sair, eu acho que teria que ser outro tipo de jogador, porque com o Raul Tomás e com o Seferovic, depois teria que aparecer um jogador mais móvel. Otávio Lopes, mostra também que há aqui uma falta de matéria-prima nesta posição no que diz respeito ao Seixal? Sim, mostra. Perdão, mostra que o Seixal está a falhar, pelo menos na formação de pontas de lança. O Luís Filipe Vieira diz isso. No branco, e diz isso com todas as letras. Agora dizer que o Benfica não tem avançados custa, porque repara, o Seferovic é o quê? Não é avançado o Seferovic? O João Félix não está no Benfica. Eu não acredito que o João Félix fique, depois de tudo o que se tem dito. O Luís Filipe Vieira está a corrigir um erro que cometeu o ano passado, cometeu esta época em janeiro. Portanto, o Luís Filipe Vieira, neste momento, ao apostar em avançados, está a corrigir o erro que cometeu o ano passado. A par de João Félix, outro dos nomes em maior destaque neste mercado de transferências é o de Bruno Fernandes, e o Manchester United prepara-se para avançar pelo médio do Sporting. O clube inglês vai apresentar uma proposta ao Sporting. O Tottenham era esta semana o clube mais bem posicionado para contar com Bruno Fernandes, mas o Manchester United recuperou terreno nas últimas horas, até porque precisa de reforçar o meio-campo. Tottenham e United são os mais sérios candidatos à contratação do médio português, mas também o Liverpool segue de perto o processo de Bruno Fernandes, um processo que Alexandre Carvalho é considerado prioritário no Sporting. Prevê-se que possa ficar fechada a saída de Bruno Fernandes nos próximos dias ou não? Eu perspectivo que na próxima semana, no início da próxima semana, este dossiê, esta novela, quase vamos chamar-lhe assim, esteja resolvida. As últimas informações que obtivemos desde a Inglaterra é que o Tottenham teria teria saltado fora desta corrida, deixando o caminho aberto, vamos chamar-lhe assim, para o United poder atacar Bruno Fernandes. Tudo indica que o Eriksen ficará no plantel do Tottenham, e isso fará com que Bruno Fernandes não tenha espaço para poder estar na equipa. O que acontece agora, Mariana, é que basicamente poderá entrar ainda uma ou outra equipa destas equipas de grandes tubarões europeus, poderá entrar ainda na corrida, até porque o mercado ainda está numa fase muito inicial, muito embrionária quase. Por isso perspectiva-se até que nos próximos dias poderá haver novidades grandes no que diz respeito a Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes continua a ser o principal processo do Sporting neste mercado de transferências, porque aqui está o jogador mais valioso deste campeonato. O United na frente da corrida seria um bom destino para Bruno Fernandes depois da desistência do City e agora, pelos vistos, também do Tottenham? O United está a criar uma equipa competitiva. Tem um treinador que é uma aposta forte por parte dos responsáveis do United. Solskjaer. Tem carta branca para fazer uma equipa e para gastar milhões. E eu acho que se o Bruno Fernandes vai para o Manchester United, além de ser titular de caras, naquela equipa vai ser um dos pilares mais importantes. E se for, não tenho a menor dúvida que se Bruno Fernandes passar 1 ano, 2 anos no Manchester United, vai ser cobiça também de outros clubes. Porquê? Porque vai estar num campeonato mais competitivo. Tem todo o perfil para ser um jogador de Premier League, porque tem meia distância, passes a rasgar a defesa contrária, passes a 30, 40 metros, ou seja, capacidade de trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Basta nós olharmos, são jogadores diferentes, é verdade, mas basta nós olharmos para aquilo que é o perfil de Bernardo Silva, que além da qualidade que tem, também tem uma capacidade de trabalho enorme, e depois de aparecer no último terço do campo para fazer golos, e para perceber que Bruno Fernandes encaixaria na Premier League como uma luva. Por isso, eu acho que o Bruno é daqueles valores que já se afirmaram no campeonato português. Por 2 anos consecutivos arrisca-se a ser o melhor jogador da Liga e certamente eu acho que ele próprio também já pensa noutros voos. Otávio Lopes, o Sporting chegou a tentar a renovação de contrato com Bruno Fernandes. Está obrigado a vender o médio português neste mercado? Ora bem, em princípio o Sporting estará obrigado a vender o Bruno Fernandes, porque quando o Bruno Fernandes renovou, ele não é que renovou, quando o Bruno Fernandes firmou um novo contrato com o Sporting depois de ter rescindido, está escrito lá numa cláusula que a partir de 35 milhões, se o Sporting não aceitar uma oferta a partir de 35 milhões, ele e o empresário, ou ele ou o jogador, teria de ser ressarcido em 5 milhões. Portanto, isto foi uma das inovações que o Sousa Sintra aceitou por parte talvez do empresário de Bruno Fernandes, depois dos incidentes de Alcochete, quando o Bruno Fernandes firmou um novo contrato com o Sporting. É evidente, 35 milhões para um jogador com a qualidade de Bruno Fernandes é pouco dinheiro, ele vale muito mais do que isso. E Frederico Varandas, a meu ver, aqui estará a agir, entre aspas, bem, porque quer não, os jogadores são ativos e há que fazer dinheiro com os jogadores. E, portanto, o jogador está no mercado e agora é o clube que der mais informações que nós temos. É aquilo que tu falaste. O United está lá, mas atenção ao Tottenham, porque o Tottenham também tem muito dinheiro e o United também tem. E atenção que o Tottenham também não gastou dinheiro nos últimos anos, porque andou a poupar dinheiro para o estádio e não gastou dinheiro praticamente em jogadores. Por isso são dois dos grandes de Inglaterra, qualquer um tem dinheiro e em qualquer um o Bruno Fernandes seria titular de caras. Tem sido uma corrida acesa por Bruno Fernandes, com clube à frente, depois mudanças, desistências, também uma grande novela em torno deste médio português do Sporting que fez uma grande época, por isso mesmo estamos a acompanhar este processo ao segundo nas nossas redações. Mariana Bel, em direto, qual é que é neste momento o ponto de situação em relação a Bruno Fernandes? Há novidades? É um dossiê, Mariana, que está a ser acompanhado em permanência pelo Diogo Jesus, do Jornal Record. Diogo, que novidades é que neste momento podemos avançar relativamente ao dossiê de Bruno Fernandes? Mariana, o que sabemos neste momento é que Bruno Fernandes mantém todas as opções em cima da mesa. É verdade que de Inglaterra surge o interesse muito forte do Manchester United. O Tottenham também tem estado na linha da frente, como o Record tem noticiado nos últimos dias. Só que também sabemos que, nesta altura, o Sporting ainda não chegou a Alvalade uma proposta condizente aos números que Frederico Varandas pede pelo seu capitão e melhor jogador. Neste momento sabemos que Bruno Fernandes tem todas as hipóteses em cima da mesa, ou seja, pode transferir-se para um gigante europeu, neste caso para um Manchester United, para um Tottenham, ou então ainda há a hipótese de permanecer em Alvalade. Se ficar em Alvalade já sabe que terá à sua espera um salário elevado. Nos próximos dias é muito provável que este negócio fique fechado, portanto fiquem atentos. Um dossiê então sobre o qual esperamos naturalmente novidades nos próximos dias. Aqui também o Diogo Jesus a dizer-nos que Bruno Fernandes pode ficar em Alvalade. Por outro lado, também rumar à Premier League. É um dossiê que vamos continuar a acompanhar, Mariana.
Deverá haver novidades nos próximos dias sobre Bruno Fernandes. Quanto ao Futebol Clube do Porto, está centrado em Buffon, que já falou até com Sérgio Conceição sobre a hipótese de reforçar o Porto. O empresário do guarda-redes confirmou ao Jornal Record que o jogador e o técnico portista conversaram. Silvano Martina lembrou que os dois se conhecem há muito tempo, uma vez que foram colegas de equipa. O Futebol Clube do Porto pretende avançar para a contratação de Buffon, mas ainda não apresentou uma proposta oficial pelo guarda-redes de 41 anos. Essa proposta ainda não foi apresentada, Alexandre Carvalho, pelo facto de Casillas ainda não ter anunciado o final da carreira? Uma coisa terá sempre diretamente a ver com a outra, não é? Casillas é uma lenda das balizas, é um jogador com uma aura inquestionável, não é? E ainda não anunciou oficialmente, apesar de já termos, inclusivamente no Record, avançado com essa informação de que Casillas irá pendurar as luvas, neste caso, e integrar a estrutura do Futebol Clube do Porto. E se calhar por isso é que o Porto ainda não terá avançado a sério para Buffon. Há conversas informais, nomeadamente entre o próprio Sérgio Conceição e Buffon. Há uma vontade expressa junto do empresário, junto do próprio guarda-redes. O projeto do Porto já terá sido apresentado ao jogador. Está tudo a encaminhar-se para que o Buffon seja o substituto de Casillas no Porto, mas há muita coisa ainda por fazer. É um processo muito complicado, como pode entender. Há uma capacidade financeira do Porto que tem que ser controlada nesta época. Buffon integraria o teto salarial do Porto se o Casillas sair, mas ainda há muito detalhe para ser acertado, ainda há muita coisa para ser resolvida até que Buffon possa efetivamente reforçar o Porto e reforçar o nosso campeonato, porque, verdade seja dita, de sair Casillas e entrar Buffon é lenda por lenda, por isso ficamos todos a ganhar. E aquilo que sabemos é que o Porto vai avançar com uma proposta oficial por Gianluigi Buffon, também assim que houver a confirmação do final de carreira de Casillas. Aos 41 anos, continua a ser o sucessor ideal para Iker Casillas, Buffon no Porto, na baliza? Para mim, Buffon é um dos maiores guarda-redes de todos os tempos. Agora, se me perguntares se eu acho que é um bom negócio para o Futebol Clube do Porto, eu não acho que seja. Tem 41 anos, não tem a ver com a sua vinda para o futebol português. Obviamente é prestigiante para o futebol português ter jogadores desta envergadura, como Casillas, Buffon, mas a nível de negócio, um jogador com 41 anos passou agora no último ano pelo Paris Saint-Germain, oferia 5 milhões de euros. Obviamente, se viesse, mesmo que viesse com 3 milhões ou 4 milhões, é um jogador de 41 anos, nunca nos podemos esquecer. Não haveria negócio depois. O Futebol Clube do Porto não iria rentabilizar Buffon enquanto jogador. Por outro lado, eu acho que o Futebol Clube do Porto também aposta muito naquilo que é Diogo Costa. Um guarda-redes de 19 anos, que tem muita qualidade, que vem da formação do Futebol Clube do Porto. Toda a gente que eu conheço que é afeta ao Futebol Clube do Porto e que, acima de tudo, tem algum tipo de informações dentro do clube, diz que o clube só está à espera que este jovem tenha a sua oportunidade para se afirmar. Por isso, entre um jovem de 19 anos ou entre uma afirmação de um guarda-redes de 27 para um de 41 anos, que para mim, enquanto rentabilidade desportiva, possivelmente iria dar alguma rentabilidade desportiva, mas depois financeira, o Futebol Clube do Porto só iria perder, porque iria perder dinheiro que não iria rentabilizar depois. Eu acho que possivelmente não seria um bom negócio. Não tem a ver com o jogador. Aprecio não só enquanto guarda-redes, mas a sua maneira de estar no futebol. Mas enquanto negócio para uma equipa grande, um jogador com 41 anos, acho que não é um bom negócio. Otávio Lopes, concordas ou não? Não, claro que não. Para uma coisa, quando se aposta num jogador que mantém todas as suas qualidades intocáveis, viu-se aquilo e viu-se o ano passado no PSG. Quando um clube como o Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting, ou seja quem for, aposta num jogador desta qualidade, é evidente que não visa tirar daí qualquer rendimento financeiro. É evidente que não. É evidente que aqui, para o Futebol Clube do Porto, assim como aconteceu com Iker Casillas, o Futebol Clube do Porto nunca adquiriu Casillas para depois o ir vender. Isso é praticamente impossível. O Casillas já tinha 30 e tal anos, não era só por isso. Era uma questão de qualidade na baliza e prestígio a nível mundial. Se com Casillas o Futebol Clube do Porto já foi falado praticamente a nível mundial, estamos a falar de um guarda-redes que foi campeão do mundo, um guarda-redes foi campeão da Europa, com o Buffon é exatamente a mesma coisa, é uma questão apenas e só de prestígio. Agora, se o guarda-redes tivesse 41 anos e viesse para aqui passar férias, isso era outra história. As equipas não contratam só por causa do prestígio. O Buffon
se vier cá para o Futebol Clube do Porto, é para defender a baliza do Futebol Clube do Porto. E mais, e ajudar, sim senhor, a ajudar o Diogo Costa, que sem dúvida que vai ser o guarda-redes de futuro do Futebol Clube do Porto, assim como o Maximiliano vai ser o guarda-redes de futuro do Sporting. O Diogo Costa já teve 1 ou 2 anos, se não me engano, a aprender com o Casilhas, e se ficar mais um ano a aprender, entre aspas, a aprender com o Buffon, é bom para o Diogo Costa, e Buffon no Futebol Clube do Porto é um prestígio enorme para o Futebol Clube do Porto e para o futebol nacional. Já que tu és uma pessoa, não é? Claro, quando o Prudhomme veio para o Benfica, também nunca disse veio de férias. Quando o Schmeichel veio para o Sporting, também não disse. Foi um prestígio tanto para o Benfica como para o Sporting terem 2 dos melhores guarda-redes do mundo. Isto aqui não é questão do prestígio. O Michel Prudhomme, quando veio para o Benfica, não tinha 41 anos. Tinha 30 e tal anos, calado. 41 foi quando acabou a Tinha sua 30 e carreira. tal anos. Estava lá. Tinha 34, 35 anos. Eu vi. Claro, tinha 34, 35 anos. O Schmeichel também tinha a mesma coisa quando veio para o Sporting. E 34, 35 anos, é o mesmo 41. E ninguém pôs em dúvida o valor do Prudhomme. Mas a questão quando o Prudhomme veio para o Benfica, não era para o vender. Quando o Casilhas veio para o Porto, não é para vender, é para dar prestígio ao clube e defender o clube. Mas, Otávio, aqui não é questão do valor. Então é de que calado? Primeiro, o Futebol Clube do Porto não precisa de um guarda-redes como o Buffon para o prestígio. Tu sabes que o guarda-redes não precisa. Neste momento Percebes? tem o Van Eyck. Os clubes como o Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting não precisam de jogadores para ter prestígio. Tem o Van Eyck, que em princípio não dará garantias ao Sérgio Conceição. O Casilhas deu do Porto, mas para já sobre Buffon mantém-se a dúvida e por isso mesmo vamos voltar às nossas redações para Mariana Bel percebermos se afinal o Futebol Clube do Porto continua ou não a olhar para Buffon como o alvo número 1 para a baliza. É uma das notícias, Mariana, que tem marcado este mercado, a possibilidade de Gianluigi Buffon reforçar o Futebol Clube do Porto. Vou aqui perguntar ao Rui Dias se tem alguma novidade sobre este processo. Qual é neste momento o ponto de situação? Eu penso que o ponto de situação é o mesmo de ontem. Ou seja, que o Porto fez chegar ao Buffon uma proposta, pelo menos o Sérgio Conceição, inclusivamente, já terá falado com o Buffon. Enfim, acho que atendendo a que o Futebol Clube do Porto tinha um guarda-redes como Casilhas, faz todo o sentido que queira continuar a ter uma garantia de segurança absoluta na baliza, mais ainda perante a hipótese e a iminência de ter uma equipa nova para fazer, ou seja, ter uma garantia de que tem um guarda-redes de fiabilidade quase absoluta. Eu creio que faz todo o sentido. Enfim, a questão financeira, não sei como é que o Porto quererá ultrapassar esse problema, mas não é isso que nos compete analisar. O que nos compete analisar de facto é que o Buffon, se viesse para Portugal, para já era o melhor guarda-redes do campeonato português, o que enfim é já um bom ponto de partida e que valida o interesse do Porto no guarda-redes italiano. Muito bem, ponto de situação então feito relativamente a Buffon. Já terá até inclusive falado com o Sérgio Conceição. Ao longo dos próximos dias vamos também continuar a olhar para este processo. E veremos se essa conversa será ou não decisiva no desfecho destas negociações por Gianluigi Buffon, um processo também a que está diretamente ligado com o de Iker Casillas, que vai oficializar em breve o final da carreira, mas vai continuar na estrutura do Futebol Clube do Porto. O guarda-redes espanhol anunciou nas redes sociais que teve hoje uma consulta médica, só depois o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, agora nos próximos dias, vai formalizar o adeus aos relevados depois do ataque cardíaco que sofreu no início de maio. Casillas tem sido aconselhado pelos médicos a deixar de jogar futebol. Tudo indica que vai continuar no Futebol Clube do Porto, mas na estrutura do futebol dos Dragões. Só não se sabe ainda qual será o cargo de Iker Casillas, que depois de anunciado o final de carreira sem ser de forma oficial, José Calado veio quase fazer um ponto de ordem através das redes sociais, reclamando para si próprio esse anúncio. Parece-te que ficou incomodado com o facto de ter sido antecipado esse final de carreira, Iker Casillas? Eu acho que sim. Nas redes sociais, muita gente já estava a pôr o final à sua carreira, quando Casillas ainda nem sequer se pronunciou sobre o assunto. Eu acho que ele próprio está a equacionar a hipótese de regressar, enquanto atleta, enquanto pessoa, para se provar a si próprio também que é capaz de regressar novamente. E se calhar já havia muita gente... Achas que ainda não tomou uma decisão? Eu acho que não. Aliás, ele estava à espera de ser novamente observado pelo médico também, para, a nível de ser consensual, a sua decisão com o médico e também com a sua esposa depois falarem daquilo que seria melhor para si.
E por isso é que eu acho que ele próprio mandou um aviso e disse: quando eu quiser pôr fim à minha carreira, eu próprio vou anunciar o fim à minha carreira. Não preciso, entre aspas, que me estejam quase a despachar do futebol profissional por eu ter tido esta situação mais infeliz. Por isso, é esperar para ver. Eu gostava que o Casillas continuasse, mas a nível de saúde e por tudo aquilo que ele já ganhou, e se obviamente a sua saúde estiver em risco, ele irá parar. Agora, é um campeão, sempre o foi, sempre o vimos como um campeão, um grande guarda-redes, uma grande postura, é um exemplo, e este tipo de jogadores e este tipo de exemplos, se houver a mais remota possibilidade de ele continuar a jogar, eu acho que ele vai querer acabar a sua carreira a jogar e não desta maneira. Por isso, eu acho que temos que esperar, porque ele, ao dizer aquilo, quer dizer que ainda não tomou a sua decisão de acabar a carreira desportiva. Dizes que temos de esperar, mas para o Futebol Clube do Porto, o relógio está a andar, Otávio Lopes, até porque há este interesse em Buffon e o Porto só avança quando confirmada a saída de Iker Casillas do plantel. Pode haver aqui alguma pressão da parte do Porto para que essa decisão seja oficializada brevemente? Repara uma coisa, a partir do momento em que se soube que o Buffon teria sido sondado para o Futebol Clube do Porto, a indicação que eu disse aqui, que tudo indica que a carreira do Casillas acabou. Ele ontem veio pôr os pontos nos is, que iria hoje ao médico, se não me engano. Eu estive agora a ver o Twitter do Casillas, até agora o Casillas não colocou nada, mas aqui estou de acordo com o Calado. Eu acho que se o Casillas puder acabar a carreira a jogar, vai acabar a carreira a jogar, e só se for completamente impossível, só se os médicos lhe disserem que corre algum tipo de risco, é que o Casillas acabará a carreira. E se ele acabar a carreira, portanto, por motivos médicos, o Porto acho que o Futebol Clube do Porto terá de disputar uma luta muito grande, nomeadamente com a Federação Espanhola de Futebol e possivelmente com o Real Madrid, que quererão que o jogador, aliás, a Federação Espanhola já deu indicações que quer o Casillas como embaixador da Federação Espanhola trabalhar para a Federação Espanhola. Portanto, não será certo que, terminando a carreira de futebolista, fique na estrutura do Porto? Eu acho que não será muito certo, porque o Futebol Clube do Porto irá ter uma grande concorrência. E também não fazia muito sentido. O Casillas neste momento está no Porto, porque já é jogador do Futebol Clube do Porto. Se ele acaba a carreira do Futebol Clube do Porto, a mulher, que se não me engano já está em Espanha, está a trabalhar, agora também teve um problema de saúde. É evidente que Casillas, e o Porto irá compreender isso, se o Casillas decidir regressar à Espanha com a mulher e com os filhos. Se em relação à baliza do Porto se mantém a indefinição, o Porto já vai olhando também para reforços para o meio-campo. É um exclusivo que avançamos hoje no mercado. O Futebol Clube do Porto quer Fran Sérgio para reforçar o meio-campo. A CMTV sabe que a SAD Portista já abordou o Sporting Braga no sentido de contratar o médio ofensivo. O jogador brasileiro tem contrato até 2022 e uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Ainda assim, o Sporting Braga está disponível para negociar a transferência de Fran Sérgio. Com a saída anunciada de Herrera, o meio-campo é um setor prioritário para o Futebol Clube do Porto neste verão. Fran Sérgio encaixava na equipa de Sérgio Conceição, José Calado? Eu acho que é um belíssimo jogador, e dada a saída de Herrera, poderia ser mais uma opção. Eu acho que o Futebol Clube do Porto, obviamente, tem que ir ao mercado buscar jogadores que deem essa garantia ao Sérgio Conceição. Fran Sérgio é um jogador que realmente o Futebol Clube do Porto conhece. Todas as pessoas que estão em Portugal já sabem o que é que este jogador pode dar, tem sido uma mais-valia também no Sporting Clube Braga, e depois era somente o ambientar-se àquilo que é um clube que quer ganhar constantemente. Por isso, eu acho que no plantel, obviamente, ia dar mais qualidade ao plantel. Não sei se seria titular absoluto da equipa do Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque é verdade que é bom jogador naquela posição, mas o Futebol Clube do Porto joga de uma maneira diferente que joga o Sporting Clube Braga, ou seja, ia ter que se ambientar aquilo que é o sistema tático de Sérgio Conceição, que privilegia acima de tudo também os homens da frente de ataque. Agora, o Fran Sérgio é um jogador que gosta também de dar o último passo, é um jogador de batalha, sim, mas não tem nada a ver com aquilo que era a qualidade de Herrera, são jogadores completamente distintos. E eu acho que o Sérgio Conceição, neste momento, deve estar a pensar e deve estar a dar voltas à cabeça onde é que ele tem que ir, qual é que é o mercado onde vai encontrar um jogador que seja parecido com Herrera, que tenha a capacidade de trabalho, mas também a capacidade de pensar o jogo da equipa do Futebol Clube do Porto. E esse tipo dele. É um jogador também polivalente para o meio-campo. Há negociações já entre Porto e Sporting Braga. Olhando também para a relação entre os dois clubes, Otávio, parece que pode chegar a bom porto este negócio?
Repara, já não seria o primeiro jogador do Marítimo que vai para o Futebol Clube do Porto, o Pepe. Do Marítimo, neste caso, o Sporting Braga. Do Braga. Há também, Lume também recentemente saiu do Sporting Braga para o Futebol Clube do Porto e há também essas questões a acertar, até porque há uma compra obrigatória da parte do Porto em relação a Lume. Tudo isso pode entrar nestas negociações por Fran Sérgio. Portanto, no futebol português tudo entra para tentar baixar os preços, seja do que for. O Fran Sérgio é sem dúvida um bom jogador. Lembro-me que em 2016, se não me engano, em 2016 o Fran Sérgio esteve muito próximo do Benfica, quando o Fran Sérgio estava no Marítimo. O empresário dele o empresário do Fran Sérgio chegou a dizer que havia negociações muito adiantadas com o Benfica e que ele esperava que o Fran Sérgio aterrasse na Luz. Isso acabou por não acontecer e o Fran Sérgio foi parar ao Sporting de Braga. É um jogador, eu acho que o Sporting, tenho quase certeza que o Sporting também já andou a ver se conseguia contratar o Fran Sérgio. Agora é a vez do Futebol Clube do Porto e o Fran Sérgio neste tempo todo, desde 2015, 2016, se não me engano, um bocadinho mais atrás, que está em Portugal, já mostrou que é um jogador que pode ser útil a qualquer equipa. E o Futebol Clube do Porto, como está praticamente um jogador que já conhece o futebol português e que tenha alguma qualidade. Eu não acho, isto é a minha opinião muito pessoal, eu não acho que a troca Fran Sérgio-Lume fosse uma boa opção para o Futebol Clube do Porto. Não é isso, é para baixar o dinheiro. Não, só questões de dinheiro, mas nada. Sim, mas para baixar, mas mesmo para baixar o valor, nós temos que ver que o Danilo é um belíssimo jogador, mas o Lume... O Danilo é outro que pode sair. O Lume, pelo campeonato que estava a fazer no Moreirense e depois quando foi para o Futebol Clube do Porto, teve poucas oportunidades, mas se tiver mais oportunidades, é uma opção muito viável para jogar na equipa do Futebol Clube do Porto. Porque o Danilo, muitas vezes, pela quantidade de jogos que existe, também é um jogador que tem que ser poupado. E teve algumas lesões complicadas e não convém este tipo de jogador. Um médio mais ofensivo e avançamos aqui em exclusivo que já há negociações entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Braga por Fran Sérgio. Temos acompanhado um médio mais ofensivo e avançamos aqui em exclusivo que já há negociações entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Braga por Fran Sérgio. Temos acompanhado de perto este processo. Mariana Bel, há alguma base de entendimento já por Fran Sérgio? É isso que vou tentar perceber junto do jornalista do Correio da Manhã que tem estado a acompanhar de outros jogadores neste negócio. É verdade, as negociações decorrem. Fran Sérgio é um jogador que interessa a Sérgio Conceição, é um jogador que encaixa nas ideias que Sérgio tem muita experiência de campeonato português. Tendo essa experiência de campeonato português, é um jogador que vai se adaptar mais facilmente ao Porto. O Porto tem um desafio muito importante, que é a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 6 ou 7 de agosto, e portanto Fran Sérgio pode encaixar ali com muita facilidade, pode pegar destaque ali na equipa. E isso é também esta indicação de que outros jogadores poderão ser incluídos neste negócio por Fran Sérgio, o Futebol Clube do Porto, a precisar, Mariana, de reforçar com urgência o meio-campo. A jornalista Mariana Bel ainda pode vir a conquistar a Bola de Ouro no futuro próximo. O presidente do Benfica defende que o jovem avançado vai ser uma referência no futebol mundial. Que é um jovem com 19 anos, o assédio que tem tido, as notícias que têm aparecido, ele mantém-se em paz. É ele mesmo, a mesma maneira de vestir, a mesma maneira de conviver. Não sei se ele vai ser o professor de Cristiano Ronaldo. Não sei se ele vai ser o professor de Cristiano Ronaldo. Agora que ele tem
condições para ser top mundial e uma das referências no futebol do mundo, mundial, tenho certeza absoluta, como já tem o Bernardo Silva, não é? José Calado, acredita, Luís Filipe Vieira, que João Félix pode até sonhar com a Bola de Ouro num futuro próximo? Quanto a este mercado, mesmo havendo Agora, se nós olharmos aquilo que tem sido a evolução deste jogador e aquilo que ainda pode evoluir mais, e a idade, a tenra idade que tem, os 19 anos, e já foi titular da Seleção Nacional A, eu acho que tem tudo realmente para ter um futuro risonho. E como diz o Presidente, é uma realidade, é um jovem que tem os pés bem assentes na terra, e isso é muito importante. Certeza que poderá haver propostas, não sei se vai chegar aos 120 milhões, porque já houve propostas de 90 e perto dos 100 milhões, e o Presidente finca pé com os 120, e por isso, depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo aquilo que se tem falado, eu vejo muito mais perto a saída do João Félix do que ele permanecer no clube, sinceramente. Infelizmente, sim, mas o que é muito dinheiro agora, e que nós falamos que é muito dinheiro, para um miúdo de 19 anos, daqui a 4, 5 anos o mercado do futebol está em constante evolução e já poderemos estar a falar em 200 milhões ou mais. Por isso, para mim, ver um jogador a sair para um Real Madrid ou um Barcelona e a pagarem 100 milhões, como pagou o Real Madrid pelo Eden Hazard, que tem 28 anos e é um jogador maturado, é verdade, mas o João Félix tem 19, ou seja, o Eden Hazard, apesar de ser um grande craque, já está 9 anos à frente de João Félix, já tem essa evolução e o João ainda vai progredir. Eu gostaria que ele ficasse mais um ano ou dois no Benfica e que realmente ganhasse essa maturidade futebolística também no Benfica, mas se aparecer esse dinheiro, obviamente, ninguém pode recusar. este mercado de verão? Repara, a informação e contra-informação, a informação e a contra-informação em relação ao João Félix nos últimos dias tem sido demais. Milhões. Resta saber se o Vieira, parece que o Vieira quer o dinheiro a pronto pagamento. Eu não sei quantos clubes do mundo pagam a pronto pagamento. Creio que dinheiro é que o Benfica vai declarar a venda do João Félix à CMV. Daí a minha questão do descalçar a bota dos 120 milhões. Pois, até é uma bota muito grande, porque repara, muito longe também é verdade. Isso parece também. Referência no futebol mundial. Tem caso, eu acho que neste momento o João Félix é sintomático para ceder, ele tem 19 anos, é um jovem muito bem estruturado. Há de reparar que é um jovem com 19 anos, o assédio que tem tido, as notícias que têm aparecido, ele mantém-se em paz. É ele mesmo, a mesma maneira de vestir, a mesma maneira de conviver, a humildade dele. É um jovem que não se deslumbrou, por isso ele tem um futuro longo pela frente e não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um top mundial. Vai ser uma referência no futebol mundial, de certeza, ao João. Não tenho dúvidas nenhumas. Seria importante para si, para o Benfica? Para mim, principalmente para o futebol português. Para mim, logicamente, na altura que for... Cristiano Ronaldo. Não sei se ele vai ser o sucessor de Cristiano Ronaldo. Agora que ele tem condições para ser top mundial e uma das referências no futebol do mundo, mundial, tenho certeza absoluta, como já tem o Bernardo Silva, não é? José Calado, acredita, Luís Filipe Vieira, que João Félix pode até sonhar com a Bola de Ouro num futuro próximo? Quanto a este mercado, mesmo havendo e sendo um jovem com muito potencial, será que vão chegar os 120 milhões que Vieira pede para este jogador? Se não chegar, não sei. Acho que isso é ponto assente. Não sei se vai chegar, agora
Se nós olharmos aquilo que tem sido a evolução deste jogador e aquilo que ainda pode evoluir mais, e a idade, a tenra-idade que tem, os 19 anos, e já foi titular da Seleção Nacional A, eu acho que tem tudo realmente para ter um futuro risonho. E como diz o Presidente, é uma realidade, é um jovem que tem os pés bem assentes na terra, e isso é muito importante, a nível mental, ser bem estruturado. E o João Félix tem reagido bem a este tipo de pressão. Por isso, não sei se vai aparecer nenhum clube a dar esses 120 milhões. Tenho a certeza que poderá haver propostas, não sei se vai chegar aos 120 milhões, porque já houve propostas de 90 e perto dos 100 milhões, e o Presidente finca pé com os 120, e por isso, depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo aquilo que se tem falado, eu vejo muito mais perto a saída do João Félix do que ele permanecer no clube, sinceramente. Infelizmente eu não gostaria que saísse. Eu acho que até seria benéfico para o jogador ficar. Então quer dizer que acreditas que vão chegar 120 milhões? Eu acredito que sim. Fala-se que é muito dinheiro, sim, mas o que é muito dinheiro agora, e que nós falamos que é muito dinheiro, para um miúdo de 19 anos, daqui a 4, 5 anos o mercado do futebol está em constante evolução e já poderemos estar a falar em 200 milhões ou mais. Por isso, para mim, ver um jogador a sair para um Real Madrid ou um Barcelona e a pagarem 100 milhões, como pagou o Real Madrid pelo Eden Hazard, que tem 28 anos e é um jogador maturado, é verdade, mas o João Félix tem 19, ou seja, o Eden Hazard, apesar de ser um grande craque, já está 9 anos à frente de João Félix, já tem essa evolução e o João ainda vai progredir. Eu gostaria que ele ficasse mais 1 ano ou 2 no Benfica e que realmente ganhasse essa maturidade futebolística também no Benfica, mas se aparecer esse dinheiro, obviamente, ninguém pode recusar 120 milhões, ninguém. Otávio, esta exigência de Luís Filipe Vieira dos 120 milhões de euros pode ou não tornar-se numa bota que Luís Filipe Vieira tem de descalçar neste mercado de verão? Repara, a informação e contra-informação, a informação e a contra-informação em relação ao João Félix nos últimos dias tem sido demais. Nós sabemos que há muitos clubes interessados no João Félix, inclusivamente já terão chegado à luz as tais propostas de 120 milhões. Resta saber se o Vieira, parece que o Vieira quer o dinheiro a pronto pagamento. Eu não sei quantos clubes do mundo pagam a pronto pagamento, creio que muito poucos. A pronto, podemos dizer quase que praticamente não existe neste momento, não é? Claro, no mercado estamos a falar de 120 milhões, é evidente. o valor da cláusula de rescisão, mas... Sim, vamos ver. Agora, há muitas maneiras de chegar a esses 120 milhões. Eu, no final desta história toda, eu quero ver por quanto dinheiro é que o Benfica vai declarar a venda do João Félix à CMVM. Daí a minha questão do descalçar a bota dos 120 milhões. Pois, é uma bota muito grande, porque repara uma coisa. Se chegar ao Benfica uma proposta de 70, 80 milhões por João Félix, é muito dinheiro para um miúdo que é um predestinado. Não sei. E aqui Luís Filipe Vieira parece estar de acordo comigo. Não sei. Luís Filipe Vieira está de acordo comigo e está em desacordo com o Calado. Quando eu disse aqui na semana passada que o João Félix pode conquistar a bola de ouro, portanto isso quer dizer que o Luís Filipe Vieira anda a ver com atenção o mercado, ainda bem que o Luís Filipe Vieira vê o mercado e está em desacordo contigo. O ligador. E o ligador, peço desculpa, portanto está em desacordo contigo, o Luís Filipe Vieira está em desacordo comigo, mas isso vale o que vale. Portanto, o que eu quero perceber é o seguinte. Agora, acho que ainda está muito longe também é verdade, isso parece também é verdade. Se é verdade que... há um clube que poderá não chegar aos 120 milhões, mas coloca na mesa do João Félix 6 ou 7 milhões de euros por ano. E o João Félix já tem uma proposta que já foi anunciada aqui. O Atlético de Madrid, por exemplo, dá esses 6 milhões limpos de salário a João Félix, embora o valor esteja longe o Chelsea também dá lá pelo Benfica. Como é que o João Félix vai ficar assim? Tenho aqui uma proposta do Luís Filipe Vieira que me paga 3,5 milhões líquidos por ano, como já foi dito aqui no mercado. E tenho aqui um que me dá 6 milhões. É que o João Félix vai estar a olhar para os 3 milhões e meio que o Benfica lhe dá e para os 6 ou 7 milhões que lhe paga o Atlético de Madrid. E se o Atlético de Madrid não chegar aos 120 milhões, pagar só os 60 mais 20 por objetivos, pode vir a subir daqui por alguns dias, porque vai ter dinheiro do Griezmann, porque o Griezmann... como é que é a história do Griezmann? O Griezmann não pode dizer neste momento que vai para o Barcelona, porque se disser neste momento que vai para o Barcelona tem que pagar 200 milhões de euros, só pode dizer depois do dia 31 de junho, ou seja, no dia 1 de julho, porque aí a cláusula passa para 120 milhões, portanto o Atlético de Madrid vai ter aí 120 milhões. Se quiser esticar a corda ao máximo, não sei se chegará aos 120 milhões. O problema vai ser para o Benfica.
embora o João Félix seja tudo aquilo que o Luís Filipe Vieira diz, eu acredito que é um rapaz simples, que não se deixa de deslumbrar para estas coisas, mas caramba, é um ser humano como outro qualquer. Olha, para os 3 milhões e meio do Luís Filipe Vieira, Benfica... na Assembleia Geral do Benfica, assumiu que, por exemplo, em relação à renovação de contratos, João Félix não quer negociar mais, porque não é possível negociar, e disse-o dessa forma, com alguém que tem propostas de 6 milhões de salário. E não quer negociar porque o parceiro de negócios não quis que ele renovasse o contrato. Portanto, o parceiro de negócios que é o Jorge Mendes. O que eu digo é o seguinte: se não chegar uma proposta dos 120 milhões, com que cara é que o João Félix e o Vieira vai encarar o João Félix? Vai ficar a ganhar 3 milhões e meio na Luz, porque foi isso que o Luís Filipe Vieira já lhe prometeu se ele ficar mais um ano no Sport Lisboa Benfica, e por outro lado rejeitou uma proposta de 6 milhões. Porque repara, o futebol também, muitas vezes também é momento. O comboio passa por ali agora. Agora é que está lá a proposta. Para o ano não se sabe. Luís Filipe Vieira também fez um balanço em relação a casos anteriores e explicou as saídas de jogadores formados no Benfica, como Bernardo Silva. O presidente do Clube da Luz realçou que esses jogadores deram a conhecer o Seixal. Nunca passou para a cabeça formar para vender. O que está aqui, as pessoas às vezes especulam um pouco, é que houve um período nosso que tivemos determinados jogadores que poderiam ter a mesma oportunidade de entrar na equipa, mas também para não estarmos a especular sobre treinadores e não treinadores, há aqueles que têm mais vocação para jovem e outros menos, mas também tínhamos um plantel muito vasto naquela altura. E se calhar a estratégia foi, e acho que foi bem pensada esta estratégia, foi dar a conhecer o que é que nós produzimos no Seixal. E acho que desde o Bernardo Silva, o João Cancelo, o Héler Costa, o Ivan Cavaleiro e outros, acho que foi uma boa oportunidade de mostrarmos ao mundo do futebol o que era a formação do Benfica. E se calhar eles abriram essas portas a outros que podiam seguir-se e que seguiram também, mas que há uma altura que nós também temos que fazer aquilo que era importante, era um timing certo. Quando nós dissemos que com a entrada do Rui Vitória havia a mudança do paradigma, e essa mudança do paradigma, a ideia minha, e eu naquela altura entendi que era ali que parava e era ali que tínhamos que começar. Luís Filipe Vieira deixou também um desafio aos rivais para o presidente do Benfica. Está a faltar no futebol português uma maior aposta na formação. A estratégia que existe hoje dentro do Benfica, acho que deve ser replicada pelos outros clubes portugueses, porque não faz sentido algum. Por exemplo, determinados clubes em Portugal têm alguns sucessos esportivos, nomeadamente bem recentemente ganhou a Slick. Se esses jovens não tiverem acesso a competir em Portugal, nomeadamente na sua equipa, eu acho que não faz sentido todo o investimento que se faz. Agora, o Benfica, o investimento que faz, aliás, nós estamos a dizer, quando chegamos aos 6, 7 anos, 8º ano, daquelas 10 anos de gerar jogadores, quando nós chegamos a esse ponto, nós aí já não perdemos a oportunidade mesmo. Aliás, a entrada do Rui é precisamente na altura que é a mudança mesmo, como eu chamei a mudança do paradigma. A partir daí, o Benfica não voltará, não dará nenhum passo atrás. José Calado, o Benfica serve de exemplo para os rivais no que diz respeito à aposta na formação? Eu acho que sim. Neste momento, eu acho que sim. Há uns bons anos atrás, nós falávamos que realmente o Sporting tinha uma formação exemplar e depois tem vindo a decair ao longo dos últimos anos. O Benfica, eu acho que contra tudo e contra todos, que ninguém acreditava naquilo que era a visão de Luís Filipe Vieira, de produzir jovens no Seixal e esses jovens subirem à equipa principal e rentabilizarem a nível desportivo e financeiro. A realidade é que tem vindo a ser o clube que mais jovens tem dado, não só ao futebol internacional, mas como nós vimos há bem pouco tempo, e eu nem sequer gosto de falar nisso, nem sequer gosto de tocar nesse assunto, mas a realidade é que quando nós olhamos neste momento também para a seleção nacional, o que é um facto é que vimos lá muitos jovens também produzidos no Seixal, e isso é sempre importante, obviamente. Por isso, eu acho que o Benfica está a tornar-se uma referência não é só para os clubes nacionais, está-se a tornar uma referência até para os clubes internacionais, porque está a partilhar uma visão de mercado que muitos desses clubes se calhar não tinham. Porquê? Porque se mesmo esses clubes que têm muito dinheiro e têm muitos milhões para gastar, se olharem para dentro e se começarem a fazer muitas vezes aquilo que o Benfica também tem estado a fazer, o complexo, toda uma formação de jogadores, e o próprio presidente fala também de treinadores, ou seja, quando se diz numa eventual saída, num futuro, uma eventual saída de Bruno Lage, se vai olhar primeiro para dentro ou se vai olhar depois para o mercado exterior. E ele próprio já diz que vai olhar com outros olhos porque também estão a formar treinadores. Isso também é importante. Por isso, eu acho que o Presidente tem esta visão. Houve muita gente na altura que até lhe chamava tonto e que não respeitava esta visão que ele tinha. O que é certo é que, mais uma vez, muitos deles tiveram que pôr a viola no saco,
porque o Presidente, a realidade é que a maior parte dos jovens que estão por esse mundo fora, se nós olharmos, em 6 ou 5 ligas, há pelo menos 4 que foram campeões nessas ligas. Estamos a falar de Nelson Semedo, estamos a falar de Bernardo Silva, estamos a falar de Cancelo, estamos a falar do Renato Sanches, que foram campeões nos clubes onde estão. Fora outros jogadores, quando nós falamos de Gonçalo Guedes, quando havia André Gomes, ou seja, são todos jogadores, Hélder Costa, são todos jogadores que foram promovidos, saíram, mas têm a sua qualidade e estão a impor-se nos clubes onde estão. Por isso começa a ser uma formação de eleição e não é à toa que quando se fala em parceiros estratégicos, não é à toa, nem é descabido dizer que Jorge Mendes, como o melhor empresário do mundo, obviamente é inteligente em ser um parceiro estratégico do Benfica. Se há uma fábrica deste tipo, se há todo um clube que tem esta estratégia de rentabilizar jogadores e de formar jogadores e depois a partir daí lançá-los na equipa principal, eu acho que tem que aproveitar também. Porquê? Porque é aí que estão os milhões. O futuro está aqui. O futuro para os clubes não está em gastar constantemente em cada mercado 100 milhões, 150 milhões, não. O futuro está em tentar rentabilizar, formar e depois aí sim poder ganhar dinheiro. Agora, o Benfica, como diz o Presidente, e eu concordo, o Benfica, se pudesse, não vendia nenhum jogador. Imagine-se que o Benfica não vendia, há 5 ou 6 anos esta parte, que o Benfica não vendia jogadores daqueles que apareceram. O Benfica teria uma equipa neste momento para ganhar a Champions League. Falou porque a também, realidade Luís é que o mercado é implacável. Numa mudança de paradigma com a chegada de Rui Vitória, o Benfica neste momento está realmente em vantagem em relação aos rivais no que diz respeito à formação, Otávio? Vamos ver. Durante anos e anos e anos quem mandava era a formação do Sporting. E o Benfica não tinha formação, quer dizer, tinha formação, mas não tinha a qualidade da formação do Sporting. O Benfica, entre aspas, passou a copiar os procedimentos que o Sporting tinha e formou uma academia. Os dirigentes do Sporting, ao fim de anos e anos e anos, a apostarem na formação e em que não ganharam rigorosamente praticamente nada, portanto, a aposta na formação decaiu bastante no Sporting. Frederico Varandas, por aquilo que se sabe agora, está a voltar a apostar forte na formação e se neste momento temos uma formação de excelência no Benfica, se já tivemos uma formação de excelência no Sporting Clube de Portugal, não sei porque é que daqui por 2 ou 3 anos, embora a aposta na formação demore sempre muitos mais anos do que no imediato. Mas isto apostar na formação não é 1 ou 2 anos. A questão da formação é um projeto a longo prazo. Foi o que eu disse. Isto os jogadores não aparecem debaixo das pedras. Isto não se semeia jogadores. Eu não te interrompi. Isto não é uma horta onde se semeia jogadores. É evidente, daqui por 5 ou 6 ou 7 anos podemos voltar outra vez a falar na formação de excelência do Sporting Clube Portugal, tal como agora é a formação de excelência do Sport Lisboa Benfica. Agora, também a formação do Porto, que este ano foi campeão europeu, a formação do Porto, a formação na do Porto. League, e além do título de júnior. Mariana, repara, nós começamos... Nessa geração? Vamos partir do ponto... Quando é que se começa a falar muito da formação? É a partir do momento em que são construídas academias. E, portanto, a primeira academia a ser construída, se não me engano, foi do Sporting de Portugal, depois terá sido a do Porto e depois terá sido a do Benfica, se não me engano. Ou primeiro do Benfica, depois do Porto. Isso não interessa. Agora, o Luís Filipe Vieira dizer que o Benfica não forma para vender é que é um bocadinho para rir. Renato Sanches, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Herdal Costa e Ivan Cavaleiro foram todos jogadores que o Benfica formou e vendeu. E vamos lá ver se não acontece a mesma coisa já este ano ao Rubem Dias, e se não acontece a mesma coisa este ano ao Ferro, e se não acontece a mesma coisa também ao João Félix. Outra coisa que o Luís Filipe Vieira disse em relação, por exemplo, à última seleção nacional, o último 11 titular da seleção nacional. No último 11 titular da seleção nacional, nós temos 3 jogadores do Sporting que foram formados no Sporting, Rui Patrício, William e Cristiano Ronaldo, e temos 3 jogadores do Benfica, Rubem Dias, Gonçalo Guedes e Bernardo Silva, que o Nelson de Semedo foi formado no Sintrense e depois também passou pela formação do Benfica. Portanto, neste preciso momento, apesar dos inúmeros erros da Academia do Sporting, o que é certo é que na Seleção Nacional temos tantos jogadores do Benfica como temos do Sporting, é igual. Luís Teixeira falou também sobre Bruno Lage, espera contar com o técnico durante muitos anos. O presidente do Benfica revelou que travou a saída de Bruno Lage depois do presidente do Rio Ave, António Silva Campos, ter pedido o técnico por empréstimo. Há uma pessoa em Portugal, que é um presidente de um clube, que é a única pessoa que sabe que o Bruno poderia vir a ser treinador do Benfica, que é o António Campos, que me pediu emprestado, ou impediu, e disse não, que a reserva o Bruno pode vir a ser o treinador principal do Benfica. Mas, neste momento, pela maneira como o Benfica tem formado treinadores, não estou a ver porque não, que não poderá ser, no dia que o Bruno Lage tenha que sair do Benfica, que não seja outro Bruno Lage
produzido no Seixal. Não estou a ver porque não. Acho que Primeiro vai olhar para o Seixal. vamos olhar para de certeza absoluta que irei olhar para o Seixal. Se estiver cá, porque eu acho que o Bruno vai estar cá há muitos anos. Não sei o tempo que ainda vou estar no Benfica, mas se estiver cá, de certeza que irei olhar para o Seixal, porque o Benfica, uma das coisas que vai fazer é continuar a formar treinadores também, independentemente de alguns que estão a sair, como sabem, para outros horizontes, mas o Benfica vai terá que continuar a formá-los, não é? Luís Filipe Vieira admite que a conquista do último campeonato foi aquela que mais gozo lhe deu enquanto presidente do Benfica. O dirigente realçou a aposta na formação e em Bruno Lage. A mim, dá-me um sentimento muito especial, que era para provar às pessoas que eu não era teimoso, que afinal estava dentro da razão. Aos jogadores, também para eles, sinto uma felicidade enorme, que afinal há um clube em Portugal que dá espaço a eles competirem e que possam se ingrar definitivamente também na sua profissão. Isso é o gosto que me deu. Aliás, posso lhe dizer que foi o campeonato que mais gozo me deu conquistar, inclusivamente até por tudo o que nós vivemos neste ano, e também pelo treinador que foi, que é um treinador também formado no Sport Lisboa Benfica. Que isto é duas coisas que casou perfeitamente. É o treinador que é formado no Benfica e são a grande maioria dos jogadores que são formados no Benfica. José Calado, reveste nesta posição de Luís Filipe Vieira, que diz que este foi o título mais especial de todos desde que é presidente do Benfica? Eu acho que sim, eu acho que foi. Mas deixa-me só dar aqui uma chegazinha só ali ao Otávio Lopes, quando fala de jogadores de seleção. Ele fala de jogadores que foram formados no Sporting, claro, mas a maior parte já tem 30 anos. E mais. Mas foram formados ou não foram? E os jogadores que apareceram agora na seleção, que são formados no foram Benfica, formados no Sporting ou não foram? O máximo das idades é até aos 23 anos. Tinha uma academia de excelência. O Sporting agora não tem, mas a seleção tem lá 3 jogadores do Sporting formados no Sporting. É ou não é verdade? Era só para o Otávio se lembrar. Podiam ter 70 anos. Estes 3 jogadores, Rui Patrício, William e Ronaldo, foram formados no Sporting. Sim, ponto. Sim, quando a academia do Sporting era uma academia de excelência, coisa que agora não é. Que foi isso? Mas o que é que interessa aos anos? Eu estou a dizer que a academia, o Sporting se faz num ano, o Sporting teve uma academia de excelência que agora perdeu. O Sporting neste momento na seleção tem 3 jogadores formados no Sporting. Não posso comparar jogadores de 30 e tal anos. Mas não posso. Com jogadores como João Félix, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Ruben Dias. Desculpa lá, estou a falar do último 11. Jogou apenas o Ruben Dias, o Gonçalo Guedes e o Bernardo Silva. O Guedes já não está no Benfica, o Bernardo já não está no Benfica. O Ruben Dias é o único que está no Benfica. O que é que importa tenha 20 ou 30 ou 40 anos? São da formação do Benfica. Acabou. É só para te lembrares das idades, porque para ti ter 34 ou 22 é a mesma coisa. São jogadores de seleção. É igual. São jogadores de seleção. Para mim é seleção portuguesa. Foram formados. Claro, só que eu digo. 3 formados no Sporting. Não era só para te 3 formados no Benfica. Os do Benfica são mais novos. E depois? Mariana, qual era a pergunta? Que eu já me esqueci com estas declarações. Sobre o facto de Luís Filipe Vieira ter dito que este foi o título que mais gozo lhe deu desde que é presidente do Benfica. Eu acho que não foi só ao presidente, eu acho que foi a todos os adeptos. Principalmente pelos últimos 2 anos. Tudo aquilo que se tem falado também do Benfica. E este último ano também aquilo que se falou do Benfica, e como dizia Pizzi no festejo do título, que a meio da temporada já davam praticamente o Benfica e a sua equipa como mortos para o campeonato. E a começar pelo Luís Filipe Vieira. E já havia pessoas, nomeadamente e publicamente, que já diziam que se podia encomendar as faixas para o Futebol Clube do Porto. Que é um facto é que depois tudo saiu ao contrário. E realmente o Benfica acaba por ganhar. E depois ainda acaba por ganhar quando se olha para a equipa do Benfica e se vê a juventude. Ou seja, ainda mais especial é, não só para o presidente como para os adeptos, ver que a maior parte e principalmente metade da equipa do Benfica era constituída por jovens da formação do Benfica. E um treinador que também veio da formação do Benfica. Ou seja, tudo made em Benfica, tudo made em Seixal, com alguns jogadores que dão e conferem essa experiência aliada àquilo que é a juventude. E por isso é que eu acredito, porque este projeto do Caixa Futebol Campos é um projeto, como todos nós sabemos, que Luís Filipe Vieira encara como se fosse um bebé praticamente para ele, porque ele foi uma aposta pessoal e é uma aposta ganha, e por isso este título é especial para ele, mas acima de tudo também por aquilo que se diz em relação ao Benfica e que agora nós estamos a ver que realmente se está a dar razão ao Benfica, nomeadamente quando há vozes que se levantam daquelas pessoas que não gostam que a Justiça trabalhe corretamente e sério. Sobre isso já vamos falar. Quanto às palavras de Luís Filipe Vieira, também se referiu a Bruno Lage. Otávio já tinha dito que não foi por acaso que Bruno Lage chegou ao lugar de treinador principal, que já olhava para ele dessa forma quando o trouxe de volta ao Benfica, e agora há esta revelação de que o Rio Ave tentou o empréstimo de Bruno Lage e Vieira diz que impediu precisamente porque já havia em Bruno Lage o próximo treinador principal do Benfica. Foi mais do que um golpe de sorte, Bruno Lage, esta época?
Portanto, foi mais um golpe de luz. Tinha visto a luz com o Rui Vitória, não foi? A luz ou qualquer coisa ao fundo do túnel, não foi? Mas eu lembro-me que quando o Bruno Lage foi confirmado como treinador do Benfica, a informação do Benfica foi esta. Informamos que a orientação da equipa principal do Futebol Clube Benfica será assegurada de imediato e provisoriamente pelo treinador de Bruno Lage. Portanto, nesta altura, Luís Filipe Vieira acreditava tanto em Bruno Lage como a maioria dos benfiquistas. Depois saiu da sorte grande, como é lógico, porque Bruno Lage veio revelar-se ser um grande treinador. Agora, Luís Filipe Vieira vir dizer de Bruno Lage, vir dizer a Bruno Lage aquilo que disse de Rui Vitória, que viu já viste tantas palavras, agora, mas ainda não te chega. Agora está a juntar mais um empréstimo, não sei o quê, para o Rio Ave, para compor a coisa. Agora, Luís Filipe Vieira acreditava tanto no título como a maioria dos benfiquistas. Não podemos esquecer que o Benfica naquela altura estava a 7 pontos do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, ainda não passou a azia do Benfica ter ganho o campeonato. Já devia ter passado. Ainda estás a falar do Bruno Lage porquê? Acreditava, a maioria dos simpatizantes do Benfica e o próprio Vieira acreditava tanto no triunfo, na conquista do título como a maioria dos benfiquistas. Só que o Benfica não tem culpa da quantidade de erros que o Futebol Clube do Porto cometeu. E portanto, aceito perfeitamente que o Luís Filipe Vieira diga que este foi o título que lhe deu mais gozo. É evidente. Então é um título em que completamente inesperado. Eu acho que as únicas pessoas que, já disse aqui, que as únicas pessoas, talvez, a única pessoa que talvez que acreditasse que o Benfica ainda poderia chegar ao título, e para isso ele tem uma frase, cala. Tem uma frase que é sintomática disto. Acho que a única pessoa que acreditava que o Benfica podia chegar ao título era o próprio Bruno Lage. E depois arranjou logo ali um trunfo que acabou por ser certeiro, que foi o caso do miúdo, quando ele diz, o João Félix disse, eu vou pôr o miúdo a jogar, e depois saiu praticamente a sorte grande, pela qualidade do futebol que o Benfica apresentou, é verdade, e pelo facto do Porto ter cometido muitos erros. Deixa-me só dar mais uma chega. Luís Filipe Vieira acreditava tanto no título que a primeira coisa que faz a Bruno Lage é mandar os dois avançados, que o Benfica lá tinha, que podiam ajudar a equipa nesta última fase, foi mandá-los embora e deixar o Bruno Lage descalço praticamente avançado. Agora está à procura de avançados do Benfica neste mercado de transferências. Vamos avançar agora com o momento do Sporting. 1 milhão de euros no máximo. É este o teto salarial que Frederico Varandas pretende implementar no Sporting. Frederico Varandas decidiu reduzir o orçamento do futebol, não só na aquisição de reforços, como nos ajustes de salários dos jogadores do plantel. Avança o jornal do Jogo. Há 4 jogadores que recebem acima de 1 milhão de euros limpos por época. São os casos de Bas Dost, Coates, Marcos Acunha e Bruno Fernandes. O presidente do Sporting vai tentar negociar caso a caso. O mais complicado é o de Bas Dost, que recebe 3 milhões de euros limpos por época. Já foste jogador, José Calado, colocando-te no lugar destes jogadores. Seria uma negociação difícil? Muito difícil, muito difícil. Até porque estes jogadores, quando assinaram o contrato, não estavam, ninguém lhes apontou uma pistola à cabeça e não obrigaram os dirigentes do Sporting a dar-lhes este dinheiro. Eu entendo, muitas vezes lança-se, lá está a contra-informação, lança-se para a imprensa portuguesa que os jogadores não estão, se calhar, reticentes, os jogadores estão algo reticentes a chegar a acordo com o clube, os jogadores não estão a perceber aquilo que o clube quer, a política, mas neste caso, pediram um jogador que assinou um contrato e que ninguém obrigou os dirigentes a dar-lhe esse contrato, que reduza, das duas uma, ou arranja uma saída airosa para o jogador e o jogador vai jogar para um outro clube, ou então não podem fazer isso. Porquê? Porque isso é não só quererem reduzir a importância que o jogador tem no plantel, como ao fim e ao cabo quererem, acima de tudo, mexer naquilo que é o seu contrato. E depois, como se isso não bastasse, aquilo que se fala é haver uma redução para alguns jogadores e haver outros que ainda podem ficar a ganhar mais dinheiro. Ou seja, é dizer a uns que já não são tão importantes e é dizer a outros que agora vocês realmente são a última Coca-Cola que apareceu aqui no clube. Não. Eu acho que estes jogadores continuam a ter a mesma importância. Muitas vezes a importância que têm não é só a nível da importância das 4 linhas. Há jogadores que também são muito mais importantes naquilo que é o relacionamento até com os próprios jogadores, e são esses muitas vezes que motivam uma equipa e o plantel também a ganharem títulos. Por isso, eu acho que o Sporting vai ter aqui uma missão complicada. Agora, eu acho que Frederico Varandas já se fala que anda a arrumar a casa há muito tempo. Ou seja, a casa estava mesmo desarrumada porque anda a arrumar há muito tempo. Mas tem é que procurar fazer uma equipa competitiva. E, acima de tudo, se não deixar sair aquele que é o seu mais bem valioso, que é Bruno Fernandes, que eu acho muito difícil, porque para mim foi o melhor jogador da Liga outra vez este ano, aí sim poderá fazer uma equipa muito competitiva. Se sair Bruno Fernandes,
eu acho que realmente o Sporting vai ter dificuldade em fazer uma equipa para se bater de igual para igual, seja com o Benfica e Futebol Clube do Porto. Também achas, Otávio, que este processo de redução do teto salarial será difícil para Frederico Varandas? Ora bem, os jogadores assinaram um contrato e, como o Calado disse, não tinha uma pistola apontada à cabeça. Frederico Varandas deve perceber isso o mais depressa possível. Há contratos assinados, há que cumprir os compromissos. E se isto for mesmo para a frente, terá de vender Badosta, Cunha, Coates e não andar por aí a dizer ou a fazer passar que não se importa que Bruno Fernandes fique no Sporting, aumentando-lhe o ordenado de 1,2 ou 2 milhões para 4 ou 5 milhões. É evidente que Bruno Fernandes vale esses 4 ou 5 milhões, mas é evidente que o Bas Dost também vale o dinheiro que ganha pelos gols que marcou o ano passado. O ano passado, sim, e marcou nas 2 últimas épocas, e só não marcou este ano porque teve lesionado e não foi a aposta de Kaiser. É evidente que o Acunha não se pode ter um jogador com a qualidade da Acunha, o internacional argentino, a ganhar uma verba inferior a 1 milhão, e não se pode ter um jogador como o Coates, que veio de Inglaterra para o Sporting a ganhar 192 mil euros por mês, se não me engano, que é mais ou menos quanto ele ganha, e ir agora pedir aos jogadores que baixem o ordenado. Isso não se pode fazer. Será um erro tremendo se estes jogadores que têm contrato com o Sporting for bater à porta deles para eles baixarem o ordenado. Se eles aceitarem, é problema dos jogadores. Se eles não aceitarem, o Sporting o que tem de fazer é cumprir os contratos e ponto final, parágrafo. Faremos também qual será o futuro destes jogadores neste mercado de verão. Avançamos agora nesta ligador com o processo cível dos e-mails. O Futebol Clube do Porto tentou denegrir a imagem de Luís Filipe Vieira e gozar com as capacidades intelectuais do presidente do Benfica. Esta é uma das conclusões da sentença do Tribunal Cível da Comarca do Porto, que condenou os Dragões ao pagamento de 2 milhões de euros no processo cível dos e-mails. Na sentença foi escrito que a divulgação da preparação de entrevistas por parte de assessores e não apenas exclusivamente por parte do presidente Luís Filipe Vieira visou claramente apenas denegrir e satirizar as capacidades intelectuais do presidente do Benfica. Como é que achas que José Calado, Luís Filipe Vieira, encara esta posição do Futebol Clube do Porto, que o Tribunal considerou que aconteceu apenas para tentar denegrir Luís Filipe Vieira? Eu acho que encara de uma maneira, neste momento, de uma maneira positiva. Acho que já não, ninguém fica indiferente em dizer que esta foi uma vitória, obviamente, para o Benfica. Neste caso, porque, como todos nós sabemos, a nível dos tribunais portugueses, geralmente aquilo que se tem que pagar não chega sequer aos 500 mil euros, nem aos 400 mil, quanto mais aos 2 milhões. Por isso acho que é uma vitória redonda. Mas achas que a imagem de Luís Filipe Vieira sofreu com a forma como o Porto divulgou os e-mails e esta questão em particular sobre os discursos e a assessoria de imprensa, ou não? Sim, eu acho que a partir do momento que a imagem do Benfica anda a ser denegrida ou andou a ser denegrida na praça pública, obviamente Luís Filipe Vieira também está incluído, e muitas vezes falou em Luís Filipe Vieira a nível daquilo que era o representar do Benfica. A cara importante do Benfica. Muitas vezes até se colocou em causa se Luís Filipe Vieira se tinha que demitir por causa desta situação. E quando é ao contrário, não ouço ninguém a colocar em causa a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa ou a pedir a sua Costa. Mas na altura ainda nem sequer tinha havido um julgamento. Só havia o julgamento público e o denegrido da imagem pública, não só do presidente, também do clube, e já havia muita gente a cabeça de Luís Filipe Vieira. E nesse aspecto, obviamente, o presidente, eu acho que fica indiferente. Porquê? Porque considera que isto, acima de tudo, foi uma vitória no momento do clube e daquilo que é a sua imagem e daquilo que o Benfica sempre defendeu. Ele, a nível pessoal, sinceramente, o presidente, e deu a cara e disse: eu estou aqui, foi quando entrou no balneário dos jogadores e quando duplicou o prémio, porque ninguém ouviu o presidente a falar daquilo que foi a reconquista do campeonato. Ninguém o ouviu, de alguma maneira, na praça pública, a satirizar ou a brincar com os rivais. Não, pelo contrário. Manteve com a sua postura, deu aquilo que era os louros da vitória ao seu treinador, aos jogadores e a todas as pessoas que trabalham com ele, e acho que essa foi a atitude mais correta. Otávio Lopes, concordas com esta leitura do juiz Paulo Teixeira de que o Futebol Clube do Porto gozou com o presidente do Benfica? É evidente que sim. É evidente que aquilo que o Futebol Clube do Porto fez em relação às entrevistas do Luís Filipe Vieira, que o Luís Filipe Vieira não dava, que não era ele, que as respostas não eram dele, que eram de assessores, que eram de outras pessoas, é evidente que isso visou denegrir o Benfica. Isso é evidente. Aí estou de acordo com o juiz.
Isso foi uma forma do Futebol Clube do Porto, uma forma do Futebol Clube do Porto apimentar a guerra com o Benfica, era denegrindo o presidente do Benfica. Mas repara, os benfiquistas em relação a Luís Filipe Vieira parece que estão vacinados contra tudo e contra tudo e mais alguma coisa. Fala-se e tem-se falado nos últimos, desde que o Futebol Clube do Porto foi condenado, foi que o Porto pagou os tais 2 milhões de euros, mas ainda falta muito, ainda falta o resto, ainda falta o conteúdo daqueles e-mails. O conteúdo daqueles e-mails, embora o Futebol Clube do Porto não tivesse feito nenhum serviço público, porque não fez, aquilo que o Futebol Clube do Porto fez foi pura e simplesmente utilizar um programa do Porto Canal para atacar todas as formas efetivas do Sport Lisboa Benfica. Não fez serviço público, fez serviço de guerrilha contra o Sport Lisboa Benfica, mas os e-mails que foram divulgados têm interesse público. Isso é inegável. E isso o Tribunal também considerou. Houve uma lista de e-mails que considerou a terem interesse público, mas mesmo esses achou o Tribunal a que o Porto não os divulgou da forma certa. Não, o Tribunal achou que o Porto nos divulgou da forma certa. Porque multou o Porto também por esses e-mails mesmo de interesse público. Em relação a esse, eu creio que são cerca de 11. Vamos ver. Eu sei que a forma como o Futebol Clube do Porto um povo encarnado e ter dito que os e-mails por si só não servem como prova. É um indicador de alguma forma para o processo crime ou achas que não? Repara uma coisa, os e-mails provam que o Benfica criou, aparentemente, ou alegadamente, uma teia de poderes para dominar o futebol. Pois é, melhor dizer mesmo alegadamente. Isso prova. O próprio advogado do Benfica, o Sr. Dr. João Correia, já frisou que ali havia indícios... Então, nesse caso, não concordas com a leitura deste tribunal? Não, é evidente que não. Ali havia indícios de tráfico de influências. E o tráfico de influências dá descida de divisão. Não te esqueças que muitos destes mails muitos destes mails estão a ser investigados noutros processos. Há outro processo dos mails que está a ser investigado ainda e que ainda não há conclusões sobre esse processo. Há o processo Topeira, os padres, os árbitros que ele ordenou, quem errasse contra o Benfica era punido. E muito mais. E eu acabo sempre com esta mesma coisa. Eu não sou eu que o digo. Quem o diz foi João Correia. Há aqui tráfico, indícios de tráfico de influências. Só para lembrar aqui este senhor que eu considero que é o terrorista verbal. Agora é um terrorista verbal. Ele tem a capacidade de passar à frente daquilo que é uma condenação. Foi condenado aqui, por parte de um juiz, por parte de um Tribunal Civil do Porto. Claro. Ele passou à frente dessa condenação para dizer que o Benfica está a desviar atenções com a condenação do Porto. Veja-se. Ou seja, o Benfica... E quando se fala da condenação do Porto, não se fala do conteúdo dos e-mails. Não se fala do conteúdo dos e-mails. Eu estive caladinho enquanto você esteve para aí a debitar aquilo que você quer. Pelo meio que eu estou a fazer. Esteja lá sossegadinho, então, se faz favor. Respeite lá agora quem está a falar. Fala do conteúdo dos e-mails. Fala-se que tu vês ali no Benfica. Ele foi capaz de fazer isso. É o Benfica que tu representaste. Ele foi capaz de fazer isso. Foi capaz de dizer que o Benfica não tem sido condenado e julgado que o Benfica podia descer divisão, mas que alguém que foi condenado por concorrência desleal... O quê? Que alguém que foi condenado por concorrência desleal e divulgação de e-mails privados, que está no artigo 57 da Federação Portuguesa de Futebol e que diz que pode dar descida de divisão, isso tu não consegues ver. Pois não. Vou responder ao Calado. Consegues ver. Porque o Calado está a incorrer num erro palmatório de quem não percebe nada disto, porque esse 57 que ele fala não se aplica aqui. Ponto. Aqui aplica-se ao regulamento disciplinar da Liga, não é o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. Ó Calado, devias aprender isto há muito tempo. Já devias aprender há muito tempo isto, Calado. O que é que se passa? Estás chateado? Não, eu não estou chateado com nada. Então como é que tu pões em causa aquilo que é uma sentença do tribunal? Mas o que é que está a pôr em causa a sentença do tribunal? Estás a pôr em tribunal? Eu não estou a pôr em causa nada. O que é que estás a pôr em tribunal? O Porto divulgou, foi condenado por isso. Se fosse o Benfica condenado, andavas aí aos pulos. Divulgou. Até trazias manjericos para aqui, para festejar os Santos Populares. Até dançavas com sardinhas na boca, se fosse o Benfica condenado. E foi condenado por causa disso. Agora vamos ver o que acontece às investigações em relação ao conteúdo dos e-mails. Aquilo que o Benfica quis fazer do futebol português. Alguém como tu está sempre a apelar à justiça, mas qual é a justiça que tu queres então? É isso que está nos e-mails. É isso que está nos e-mails. Justiça que tu queres. É isso que está nos e-mails. Eu só quero é que neste processo dos e-mails não aconteça aquilo que aconteceu no apito dourado que eu já disse, que o Porto anda aí a dizer que nada lhe aconteceu. E pelas escutas nós percebemos o que é que o Porto fazia. Olha, mas porquê? Tu viste algum e-mail o Luís Filipe Vieira a convidar alguém para comer sardinhas em sua casa?
Mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Pronto. Não tem rigorosamente Então, nada a tá ver. bem, então Tem a ver é que há aqui tráfico de influências, indícios de tráfico de influências, e isso dá a descida de ainda visão, está a calado. decorrer, tal como ainda está a decorrer este processo cível, uma vez que há recurso da parte do Futebol Clube do Porto, por isso mesmo teremos mais oportunidades para falar sobre este caso. Hoje a nossa conversa vai ficar por aqui, até para a semana. Voltamos amanhã também com mais uma edição do programa Golos. Hoje esta Liga de Ouro fica por aqui. Até amanhã.